estou gravando esse vídeo porque hoje, assistindo o culto de doutrina, o pastor falou sobre Ben-Hadad, né? E aí eu abri, sem ter nenhuma curiosidade, né, de continuar essa leitura, mas me chamou a atenção porque eu vi aqui em 2 Reis, capítulo 8, versículo 7, o título que dizia assim: Azael mata Ben-Hadad. E eu fiquei curiosa e comecei a ler. E diz assim, capítulo 8 de 2 Reis, versículo 7. Diz: Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente. E lhe anunciaram, dizendo: O homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael: Toma um presente na tua mão e vai encontrar-te com o homem de Deus, e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: Hei de eu sarar desta doença? Foi, pois, Azael encontrar-se com ele e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo que era bom de Damasco, 40 camelos carregado, e veio e se pôs diante dele, e disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: Sararei eu desta doença? E Eliseu lhe disse: Vai e dize-lhe: Certamente não sararás, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E afirmou a sua vista, e ficou com os olhos nele, até se envergonhar. E chorou o homem de Deus. Então disse Azael: Por que choras, meu senhor? E ele disse: Porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás à espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas pejadas fenderás. E disse Azael: Pois que é teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa? E disse Eliseu: O Senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da Síria. Então partiu de Eliseu e veio ao seu senhor, o qual lhe disse: Que te disse Eliseu? E disse ele: Disse-me que certamente sararás. E sucedeu ao outro dia que tomou um cobertor e o molhou na água, e o estendeu sobre o seu rosto, e morreu Azael. E Azael reinou em seu lugar. Eu vou parar por aqui, apesar de que eu li o restante e pesquisei um pouco sobre o reinado, né? O reinado deste homem, de Azael, que se encontra em 1 Reis, e ele governou por 40 anos. E realmente foi 40 anos de perseguição em Israel. E aqueles que fugiam para Jerusalém também eram mortos por Jeú, que era o rei de Jerusalém na época. Mas tudo isso me chama a atenção, algo para esse momento que nós estamos vivendo. Às vezes nós oramos, né? E muitas vezes nossas orações não estão em conformidade com os propósitos de Deus. E aí eu fico mais convicta de que, independente do que orarmos, independente do que pedirmos, Deus, Ele fará juízo com o seu povo, com a terra, e Ele é soberano, e a vontade dEle, né, quer a gente queira, que não, ela vai ser cumprida. E o que eu vejo nisso tudo é o juízo de Deus. Porque todas as palavras que eu tenho lido em Amós, Ezequiel, nas minhas devocionais, elas falam sobre o juízo de Deus, sobre a terra, né? E aqui, na verdade, o pecado era a idolatria, né? Estava muito forte, porque os tempos de Ben-Hadad, de Jezabel, até o profeta Elias, que era um homem muito usado por Deus, falava, era a boca de Deus, né? Com uma unção muito tremenda, o qual foi arrebatado, né? E o seu poder foi transferido para Eliseu neste momento. Ele passou maus pedaços, né? Nesse reinado aqui de Ben-Hadad e de Jezabel. Então, realmente foram perseguidos, né? Elias se escondeu em cavernas, né? Nessa época, com medo de ser morto. E o que eu vejo é isso, que quando Deus quer cumprir um propósito, Ele usa quem Ele quer, Ele faz estrangeiro reinar,
ele usa os reis, né, para serem maus com aquele povo que realmente prevaricaram e pecaram contra Deus. Naquele momento ali, o pecado estava sobre a idolatria a Baal, muitos que se humilhavam, se curvavam e beijavam seus pés. E quando o pastor pregava hoje à noite, ele falava dos 7.000, né? Dos 7.000 que fizeram a diferença, dos 7.000 que não se prostraram, mas esses 7.000 equiparado a toda uma humanidade é muito pouco, né? É muito pouco. Então, a humanidade em si, ela realmente, né, está destruída, né? A Bíblia nos fala sobre a maldade, que ia ser tanta na terra, que o amor de muitos esfriariam. Hoje, a gente percebe mães, né, tirando vida dos seus filhos, percebe mãe protegendo aos maridos, aos namorados e deixando que seus filhos fiquem realmente expostos a todo tipo de violência, apoiando os companheiros e tirando a vida dos próprios filhos. O Senhor um dia comparou, né, na sua palavra, ele disse o quê? Que a mãe não esqueceria do filho, mas esta, se viesse a esquecer, ele não esqueceria. Uma mãe, é tão difícil esquecer um filho que amamenta. E ele disse que uma mãe que amamenta, né? Porque a mãe que amamenta, ela sabe que quando o filho está com fome, o seu seio começa a doer, é uma dor que fura, né? E aquele leite começa a sair. Eu tive a experiência, né, de não amamentar o meu primeiro filho, porque eu tinha medo de perder o meu trabalho. Nessa época não tinha, assim, uma proteção para as mães que amamentam e a gente tinha muito medo. E eu, toda hora que eu sentia aquela dor no meu seio e aquele leite, né, o peito ficava realmente cheio de leite, eu tinha que correr para o banheiro e degotar aquele leite. E eu degotava com muita dor no meu coração, porque eu sabia que aquele leite era o alimento do meu filho e era o melhor alimento que ele poderia ter naquele momento. Eu estaria jogando ele ralo abaixo, né? Porque o meu filho em casa estava ali chorando com fome, mas estava sendo substituído por uma mamadeira, né? Aquele leite tão precioso, que Deus tudo que faz é perfeito. E hoje a gente vê os próprios médicos dizendo que é o melhor alimento e é crucial para a sua vida, para a sua defesa orgânica. Então, eu estou perdendo esse tempo? Não, eu estou ganhando, porque eu estou compartilhando com quem quiser, né, ouvir esse vídeo, uma experiência. Orem, mas orem com sabedoria. Orem, dizendo, Deus, que seja feita a tua vontade, porque se for necessário, tudo isso, para que o seu reino venha, para que seja feita a vontade dele, tanto na terra como no céu, a gente ora o Pai Nosso, e lá está escrito, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não devemos ser egoístas nesse momento. Devemos pensar que o plano maior de Deus é que o mundo se converta, o mundo se dobre a Ele, o mundo reconheça que Ele é o único Senhor, o único mediador entre o homem e Deus. Então, se for preciso, tudo isso que estamos passando para chegarmos a esse entendimento, que assim seja feita a vontade de Deus. Eu sei que dói tanto, porque o profeta chorou. Deus revelou para aquele profeta que aquele homem seria rei. Aquele homem, ele acabou de matar aquele Haddad, né? Ele já estava doente, cansado, fraco, e ele colocou um lençol molhado sobre o seu rosto, o sufocando e antecipando a sua morte, né? Então, fica aí a reflexão, né? Eu sempre estou orando para que se cumpra a vontade de Deus. E quando nós pregávamos, quando nós evangelizávamos, dizia que aqueles que não iriam pelo amor, viria pela dor, né? E hoje eu estou realmente vendo pessoas se dobrarem na área médica, em todas as áreas, e reconhecer que somente um milagre pode salvá-los. Não há remédio,
para curar a ferida, a não ser Jesus, assim como a nossa irmã Eliane está cantando. Jesus é o remédio para sarar esta ferida dessa humanidade. Que Deus esteja com todos e a paz do Senhor Jesus. Que Deus nos livre de todo mal. Mas a vida é boa, independente de qualquer coisa. A vida é muito boa. Imagine ela sendo eterna. Amém.